Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Álgebra Linear. Até o vídeo anterior nós vimos a definição de espaço vetorial e vimos uma série de exemplos, né, de espaços vetoriais. E nesse vídeo de agora nós vamos querer demonstrar para vocês algumas propriedades elementares desses espaços vetoriais. O que eu quero dizer com propriedades elementares? São aquelas propriedades que você usa e que você nem sabe que você está usando, você simplesmente usa. Tipo uma camiseta, você nem sabe que você está usando uma camiseta, você só usa a camiseta. Eu tenho horas que eu nem lembro que eu estou usando óculos, eu só uso o óculos. Né? E essas propriedades, eu nem precisaria demonstrar elas para vocês. Não precisaria demonstrar. Mas eu acho importante que isso seja feito para que o curso fique o mais completo possível. E para que você saiba exatamente o que você está falando. A gente não quer fazer aqui um curso que seja superficial, pelo contrário. Nós queremos fazer um curso que seja o mais aprofundado possível. Né? Na medida do possível, a gente quer que seja um curso introdutório, mas que ao mesmo tempo ele seja um pouco mais aprofundado. Tanto é que eu estou falando aqui sempre em corpos. E eu falo para você, se você não tem ideia do que é um corpo, toda vez que você ouviu falar a palavra corpo, pense em reais, pense em racionais, pense em complexos, que tudo funciona. Ah, a vida vai seguir. Mas se você tiver uma curiosidade um pouco maior, por exemplo, de saber o que é um corpo e etc., você vai se aprofundar, né? E é isso que nós queremos. Nós queremos fazer ao mesmo tempo que a disciplina seja introdutória, a gente também quer que ela seja o mais aprofundada possível. Dentre várias dessas propriedades elementares, a propriedade número zero diz que você precisa se inscrever no canal. Essa é a propriedade número zero de espaços vetoriais. E tem outras que a gente vai ver a partir de agora. Para que nós possamos, então, demonstrar essas propriedades, nós vamos fixar algumas notações. Então, V sempre vai ser um espaço vetorial. A adição sempre vai ser denotada por cruz, a multiplicação por escalar sempre por um ponto, ou a gente ignora o ponto, na maioria das vezes a gente ignora. E esse espaço vetorial sempre vai ser sobre um corpo K. Ouviu falar corpo e você não sabe o que é corpo. Então você ouviu eu falar reais, ou complexos ou racionais. Beleza? Mais ainda, essas letras aqui, U, V e W, sempre vão denotar vetores de V. Alfa e beta, as letras gregas, sempre vão denotar escalares, ou seja, são sempre elementos que estão no corpo. E aí nós vamos à primeira propriedade. Lembra da propriedade número zero? Essa é a propriedade número 1. A propriedade número zero fala que você precisa se inscrever no canal. Então te inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E se você puder, vira membro do canal, que isso é muito importante para a gente. Então, essa aqui é a primeira propriedade. E fala o seguinte, o elemento neutro aditivo é único. Isso é uma coisa... E eu trago essas coisas para vocês porque elas são muito interessantes e vocês não estão entendendo as coisas. Quando nós definimos espaços vetoriais, na propriedade de elemento de vetor nulo, ou seja, elemento neutro da adição, lá está escrito assim: existe um vetor denotado por elipse, que a gente chama de zero, de modo que para todo vizinho em V, V mais zero é V. Olha lá. A frase começa com existe. A frase não diz existe um único. Todos os exemplos que nós vimos até agora, nós sempre exibimos um vetor nulo, nunca mostramos que ele era único. A definição só exigia que nós mostrássemos que ele existe. Uma vez que nós mostramos que existe, acabou. Pronto. Não tem mais nada que se fazer. E o que essa propriedade aqui está dizendo é que todos os vetores nulos que nós encontramos nos exemplos anteriores, que nós determinamos nos exemplos anteriores, todos aqueles vetores nulos, os elementos neutros da adição, não tem outros. Aqueles que nós encontramos são únicos, não tem outros. Você lembra daquele exemplo aquele exemplo não ortodoxo, em que nós pegamos os pares ordenados de coordenadas positivas? A soma era a multiplicação e a multiplicação por escalar era a potência? Então, quem era o elemento neutro lá?
Era o 1, 1. Pois é, não tem outro. Essa propriedade que está em tela está dizendo não tem outro. Pode procurar, não vai ter. Só que isso precisa ser demonstrado. Se não tem outro, a gente precisa mostrar que não tem outro. Isso é álgebra. Por isso que essa disciplina chama-se álgebra linear. Então não é só estudar exemplinhos. Não, não, não. Nós queremos fazer matemática aqui também. Nós queremos demonstrar que determinadas propriedades são válidas e que a gente pode usar elas o tempo todo sem ficar se preocupando, nossa, será que vale ou será que não vale? Então, para mostrar, isso agora, o jeito de mostrar isso é um clássico também na álgebra e na matemática. Se você quer mostrar que uma coisa é única, supõe que tem duas. E chega numa igualdade ou numa contradição. Nós vamos chegar numa igualdade aqui. Nós vamos mostrar que além dos... Se você supor que tem outro vetor nulo, nós vamos mostrar que, na verdade, esse cara que você imaginou que tem, é, na verdade, o vetor nulo original. Tudo bem? Vamos mostrar isso, então? Então, suponha que zero linha é outro elemento neutro de V. Isso significa o quê? Se você pegar qualquer vetor U que está em V e somar com zero, isso dá U. Se você somar com zero linha, isso dá U também. Zero é um elemento neutro, então vale essa equação. Zero linha também é um elemento neutro, então vale essa equação aqui. Para quais vetores U? Para quaisquer. Ah, então tá bom. Se isso vale para... Se essa primeira equação aqui, por exemplo, vale para todo U, então vale para o zero linha, em particular. Lembra? O que vale para o todo, vale para o caso particular. Se você chega numa sala e alguém diz assim, todo mundo aqui nessa sala tem um guarda-chuva. Se você apontar o dedo para alguém, esse alguém vai ter guarda-chuva. O que vale para o todo, vale para um caso particular. Como essa equação aqui vale para todo U, vale para o zero linha. Ou seja, zero linha mais zero é o próprio zero linha. É só substituir U por zero linha aqui. Nessa outra equação aqui, ó, ela também vale para todo U. Então, em particular, ela vale para U igual a zero. Então, vale essa equação aqui. Agora, não vale uma tal de comutatividade da adição? Vale uma comutatividade da adição. Então, olha o que nós temos. Zero linha não é igual a isso daqui, ó. Zero linha mais zero? É. Ah, então tá bom. Mas isso aqui não é a adição não é comutativa? É, então eu posso comutar. Zero mais zero linha. Ora, zero mais zero linha é o próprio zero. Então não tem jeito. Se você imaginar que tiver outro elemento neutro aditivo, se você imaginar que tem outro vetor nulo, na verdade, esse outro vetor nulo que você imaginou é o próprio vetor nulo original. Então, o vetor nulo, ele é único. A mesma coisa para o oposto. A definição de oposto fala assim, para todo V em V, existe um menos V, existe um outro vetor, que a gente chama de menos V, de modo que V mais menos V é zero. Zero V, é o vetor nulo. Isso é o oposto aditivo. Para todo V, existe um menos V. Ele não fala que esse menos V que existe é único. Na definição não fala, aqui está falando. É uma proposição, essa é uma propriedade. E é isso que nós vamos mostrar. Então, vamos imaginar que além do menos U, o vetor U também tem o' como elemento oposto. Isso significa o quê? Que U mais menos U é zero, U mais U' também é zero. Por quê? Estou supondo que isso aqui é outro elemento oposto do vetor U. Maravilha. Agora a gente vai usar algumas propriedades dos espaços vetoriais. A comutatividade e a associatividade da adição nós vamos usar aqui, além dessas duas equações. Isso daqui é verdade. Todo vetor somado com zero é o próprio vetor. Então, em particular, menos U mais zero é o próprio menos U. Só que zero, olha o que está escrito aqui, ó. Zero é U mais U'. Então, eu posso substituir. Só fiz a substituição. Agora, você não sabe, você não lembra que a adição ela é associativa? Então, esse parênteses que está aqui, eu posso passar ele para cá. E vai ficar assim, ó, menos U mais U' é igual a menos U. Agora, eu vou usar a comutatividade aqui. Ó. Esses dois vetores eu posso comutar. Então, U mais menos U mais U'. Eu só fiz a comutatividade. Então, a igualdade está valendo. Essa soma aqui, ó, ela é igual a zero. Está escrito aqui, então é igual a zero. Zero mais qualquer vetor é o próprio vetor. Então não tem jeito. Esse outro vetor que você imaginou que existia, o outro oposto de U, na verdade é o próprio menos U. Então em todos os exemplos, quando nós tínhamos que determinar elementos opostos, nós determinamos elementos opostos. Aqueles opostos que nós determinamos
são únicos. Para cada V existe um único oposto aditivo. Por isso que nós falamos em o elemento oposto e não falamos um elemento oposto. Um elemento oposto seria um objeto indefinido. Um é artigo indefinido. O a é artigo definido. Ele significa unicidade. Por isso que nós falamos o elemento neutro e não falamos um elemento neutro. E por isso que nós falamos o elemento oposto e não falamos um elemento oposto. Tá? Além disso, vale a lei do corte da adição. Se você tem uma equação desse tipo aqui, ó, U mais V igual a V mais W, você pode cortar o V de ambos os lados e você pode concluir que U é igual a W. Sempre você pode cortar vetores. Se um vetor está aparecendo aditivamente dos dois lados de uma equação, você pode cortar. É isso que está dizendo aqui. Por isso chama-se lei do corte. Você pode cortar aqui, ó, esse V com esse V você pode cortar. E você vai ter, então, que esse símbolo aqui não vai se alterar, e você vai ter, então, que U igual a W. Muito bem. Se essa igualdade aqui está valendo, nós podemos usar a propriedade de elemento oposto de V e podemos somar ele de ambos os lados. Então, eu sei, ó, U mais V é igual a W mais V. Vou somar menos V de ambos os lados. Tem uma igualdade, fiz a mesma coisa dos dois lados, o sinal de igual não se altera. Agora eu vou usar a associatividade de espaços vetoriais. Eu vou associar aqui e vou associar esses dois caras aqui. A questão é que V mais o seu simétrico dá zero. Então aqui vai ficar U mais zero e aqui vai ficar W mais zero. A questão é que qualquer vetor somado com o elemento neutro dá o próprio vetor. Então, U mais 0 é U, W mais 0 é W. E, portanto, chegamos ao fim dessa demonstração. Outra, para todo V, em V, o escalar 0 multiplicado pelo vetor V, isso dá o vetor nulo. Zero vezes qualquer coisa dá o quê? Sempre deu zero. A vida toda, 0 vezes qualquer coisa deu zero. Aqui não pode ser diferente. Então, nós vamos mostrar isso agora. Então, vamos lá. Olha só. 0 vezes V é um vetor. Você não sabe quanto ele vale. Você quer mostrar que ele é zero de V. Você quer mostrar que 0V é o vetor nulo. É isso que você quer mostrar, mas você ainda não sabe. Então, ele é só um vetor. Agora, um vetor somado com o vetor nulo é o próprio vetor. Então, essa igualdade aqui ela é válida. A questão é que esse zero aqui é um escalar e ele pode ser escrito como 0 mais 0. A questão é que vale a distributividade aqui dos escalares em relação à multiplicação por escalar. Aqui eu tenho esse faz papel de alfa e esse faz papel de beta. E tem uma propriedade que fala, você pode distribuir quando você tem isso. Então aqui tem 0, aqui tem 0 vezes D e aqui também tem 0 vezes D. Agora olha essa equação aqui, ó. Ó, eu tenho um vetor somado com outro vetor. Do lado direito aparece um vetor. Tá vendo esse vetor que está aqui? Ó, é o mesmo que está lá. Posso usar a lei do corte. Posso cortar este vetor aqui, posso cortar com aquele lá. O que vai sobrar do lado esquerdo? 0V. O que vai sobrar do lado direito? O escalar 0 que multiplica o vetor V. Então essa igualdade aqui ela é válida. Essa propriedade você usa o tempo todo, mas você usa o tempo todo e você nem sabe que você está usando ela. Por isso que ela é chamada também a propriedade elementar. Aqui parece a mesma coisa, mas não é. Aqui está dizendo o seguinte, se você pegar o escalar 0 e multiplicar por qualquer vetor, isso te dá o vetor nulo. Aqui está dizendo o seguinte, para todo escalar multiplicado pelo vetor nulo, dá o vetor nulo. De novo, qualquer coisa desse zero dá zero. Então, tanto o escalar nulo multiplicado por qualquer vetor, isso dá o vetor nulo. Qualquer escalar multiplicado pelo vetor nulo também dá o vetor nulo. Todas essas propriedades você vai usar tranquilamente. De novo, ó, esse vetor você não sabe quanto que é. Você ainda não sabe quanto ele vale. Você quer descobrir quanto ele vale. Mas ele é um vetor. Ele somado com o vetor nulo, dá ele mesmo. E aqui, ó,
eu vou usar esse truque barato da álgebra e escrever o vetor nulo como o vetor nulo mais o vetor nulo. Isso é um truquezinho muito barato. Eu já usei no slide anterior, você não percebeu, mas eu usei lá. E aqui estou usando de novo. Aqui, ó o que eu fiz aqui. Ó. Olha lá, lembra disso aqui? Aqui eu tenho 0 vezes V. O zero, o escalar nulo, eu escrevi como 0 mais 0. Cara, põe esse truquezinho na sua lista de truques, porque ele é muito comum. Então aqui a gente fez a mesma coisa. A gente tem essa igualdade aqui, esse vetor nulo a gente escreve como vetor nulo mais vetor nulo. Aqui eu faço a distributiva, eu posso distribuir. Tem uma das propriedades do espaço vetorial que me permite fazer isso. Eu faço isso. E aí eu utilizo de novo a lei do corte. Ó. Este cara que está aqui, ó, é o mesmo sujeito que está lá. Então eu posso cortar. Lei do corte. E o que vai sobrar? O lado esquerdo 0V, o lado direito alfa vezes o vetor nulo. Tá? Então mais uma propriedade que está mostrada. Próxima propriedade. Se você tem um escalar não nulo, e esse escalar multiplicado por algum vetor dá o vetor nulo, não tem jeito. Esse vetor V aqui é o próprio vetor nulo. Então é como se você pudesse, entre aspas, passar o alfa para o outro lado dividindo. Mas não existe um vetor dividido por um escalar. Isso é uma coisa que não existe. Isso não existe. Então eu vou mostrar para você o que é que você faz na prática. Vamos lá? Então, bom. O alfa é um elemento de um corpo e ele é não nulo. Uma das principais características dos elementos não nulos de um corpo é que eles têm inverso multiplicativo. Isso acontece com todo número real não nulo. Todo número real não nulo, todo número complexo não nulo, todo número racional não nulo tem inverso multiplicativo. Isso é primordial no corpo. Essa propriedade é que diferencia os homens dos meninos. Isso é o que diferencia um corpo de qualquer outra coisa. Ter inverso multiplicativo. Isso é demais. Isso é demais. E é isso que nós vamos utilizar aqui. Então, existe esse escalar, esse inverso multiplicativo de alfa que continua sendo um elemento de K. E essa multiplicação aqui é verdadeira. Alfa a menos 1, que multiplica alfa é igual a 1. Ele tem inverso multiplicativo. Agora vamos usar um monte de coisa. Olha só. Primeiro, onde é que nós utilizamos isso daqui? Alfa menos 1 vezes 0 é igual a 0. Isso veio de algum lugar? Veio de algum lugar? Aqui, ó. Sim, olha só. Ó, propriedade anterior, né? Qualquer elemento que multiplica o vetor nulo, isso dá o vetor nulo. Tá? E é isso que nós vamos utilizar aqui, ó. Nós vamos pegar o vetor nulo e nós vamos multiplicar pelo inverso de alfa. Quando eu pego o vetor nulo e multiplico pelo inverso de alfa, o que eu tenho? Eu tenho o vetor nulo. O que eu tenho aqui, ó? O vetor nulo, por hipótese, ele é alfa vezes V. Então, eu vou substituir aqui nesse parênteses. Posso usar a associatividade. E vai ficar isso daqui, ó. Alfa menos 1 que multiplica alfa, que multiplica V. Só que alfa menos 1 vezes alfa é 1. E 1 vezes V é o próprio V. Então, pronto. Usei várias propriedades aqui que nós já demonstramos. Usamos propriedades que já demonstramos. E usamos propriedades de espaço vetorial. E usamos propriedades de corpos. A propriedade de espaço vetorial que nós usamos é essa daqui, ó, né? 1 vezes V é o próprio V. Certo? E, finalmente, essa daqui é genial. Ela fala o seguinte, ó. Menos 1 vezes V é menos V. Você fala, isso é óbvio. Não, isso não é óbvio. Por que isso não é óbvio? Porque o lado direito, sabe o que é esse vetor que está aqui do lado direito? Ele é o oposto aditivo do vetor V. O que é o lado esquerdo? O lado esquerdo é o vetor V multiplicado pelo escalar menos 1. Você fala, mas isso aqui não é óbvio? Não, não é
óbvio. Isso aqui não é uma propriedade que está descrita lá entre as 8. A propriedade que está descrita entre as 8 é 1 vezes V é igual a V. Lá não está escrito que menos 1 vezes V é menos V. Não está escrito, e por isso que a gente precisa demonstrar. Isso aqui significa que este vetor aqui, ó, menos 1, o produto escalar de menos 1 por V, é o oposto aditivo de V. É isso que nós vamos mostrar agora. Certo? Então vamos lá. Quanto que dá isso daqui? Ó? O que eu vou fazer? Ó, percebe? Menos V é o quê? Oposto aditivo de V. O que é isso daqui, o lado esquerdo? É o escalar menos 1 multiplicado por V. Se eu quero mostrar que esses dois são iguais, eu preciso mostrar que esse sujeito aqui, ele é o quê? Oposto aditivo de V. Como é que eu mostro que um vetor é o oposto aditivo de V? Eu somo ele com o V. Então aqui eu vou fazer V mais menos 1 vezes V. A questão é que V é igual a 1 vezes V. Isso é uma propriedade de espaço vetorial. Está lá na definição. É a propriedade M2. Tá? Isso aqui eu tenho, menos 1 vezes. Então tá. A questão é que eu posso colocar este V aqui, ó, em evidência. Então, vou colocar esse V em evidência. Eu uso a distributividade aqui. Só que 1 mais menos 1 é 0. O escalar 0 que multiplica qualquer vetor V dá quanto? Dá 0. Moral da história, então. Moral da história. Este sujeito é o oposto aditivo de V. Mas para lá, ele não é único? Na segunda propriedade que nós mostramos que o oposto aditivo de um vetor é único. Bom, mas esse é o oposto aditivo de V. Menos V também é, então ele teria 2. Não pode ter 2, é único. Ah, então isso é negócio. Tá? Então, de fato, o oposto de V pode ser visto assim, como menos 1, o escalar menos 1 que multiplica V. Com isso, nós chegamos ao final desse vídeo. Você pode ver, nós chegamos no slide 9 de 9 slides. E aí nós encerramos esse vídeo. Né? Com várias propriedades. Cara, nós vamos usar essas propriedades aqui livremente. Tão livre quanto você se inscrever no canal. Tá? Você está livre, você é livre para se inscrever no canal. E você vai usar essas propriedades aqui livremente durante o desenvolvimento das contas, resolução de exercícios que você vai fazer. Beleza? Enquanto isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.